Glória a Deus, hoje é a nossa quarta transmissão desse tema aí que nós temos abordado, já está o nome aí na tela, é um assunto muito importante, estamos falando sobre discernindo os extremos na nossa caminhada. É uma palavra muito importante, de certo modo tem trazido um grande impacto pelas mensagens que a gente tem recebido, retorno. Então é a quarta transmissão já sobre o assunto. E falei que pelo menos nos dias que nós estamos vivendo, existem 5 pontos cruciais onde precisa haver um equilíbrio na igreja. São 5 áreas fortes onde nós temos visto um desequilíbrio muito grande. Eu mencionei que a primeira área é a necessidade de termos uma vida abundante, uma vida de prosperidade em cima dos padrões de Deus, para não cair em 2 extremos. Existe a teologia da pobreza, a teologia da miséria, mas existe também a teologia da prosperidade. Eu estou falando teologia de prosperidade, não princípios de prosperidade, porque princípio de prosperidade nós trabalhamos aqui na igreja. Agora, a teologia da prosperidade leva as pessoas a amar o dinheiro, viver em função do dinheiro, fazer do dinheiro o seu senhor. E quando o dinheiro é senhor da vida de alguém, ele acaba sendo opressor. Agora, quando o dinheiro é servo, quando o dinheiro está debaixo do domínio, do controle de um cristão, o dinheiro é bênção. Mas se um cristão é dominado pelo dinheiro, então ele é escravo do dinheiro. E há muita gente na igreja que é escravo assim do dinheiro. Há um desequilíbrio. E o ponto de equilíbrio, a Bíblia chama lá em João 10 de vida abundante. E também chamamos de princípios de prosperidade. O segundo aspecto que eu abordei é o desequilíbrio, a confusão muito que há entre a vida carismática, entre os dons do Espírito e o caráter. A igreja de Corinto, por exemplo, ela tinha os 9 dons, mas falhava muito em caráter, faltava muita coisa àquele povo. Confusão nos dons espirituais, problemas na área de moralidade, havia alguém ali que até abusava da mulher do seu pai. Um irmão da igreja levou um outro irmão da congregação a um juízo, a um tribunal humano. Existia ali um movimento feminista muito forte dentro da igreja, competição ministerial. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E a igreja tinha os 9 dons. Alguém ter todos os dons do Espírito não significa que ele está afinado no caráter de Deus. Caráter é importante. Fruto do Espírito em nós vai moldar sim o caráter em nossas vidas. Então, podemos imaginar uma balança. Num prato da balança nós temos 9 dons, no outro prato 9 expressões do fruto do Espírito. Aquilo que está lá registrado em Gálatas de uma maneira muito clara. Então, nós precisamos um equilíbrio, uma vida no Espírito. Não vamos espousar os dons espirituais. Já falei aqui, é como você dar banho num bebê e jogar água suja tirando o bebê antes. Vamos tirar o erro, o engano, o mau uso, mas vamos manter os dons da igreja. Mas vamos dar lugar para que o caráter de Cristo também seja operado na vida das pessoas. Aí é uma bênção, quando temos caráter, frutos do Espírito e dons trabalhando em conjunto. O terceiro ponto que eu abordei foi a questão da lei do antinomianismo, a doutrina, ou melhor, a doutrina do antinomianismo. Há pessoas em nossos dias que abraçaram terrivelmente a visão completamente legalistas. Eles vivem na esfera da lei, então julgam que para alguém ser justificado, para alguém ser salvo, ele tem que se identificar, tem que aceitar a obra da cruz, porém fazer mais algumas coisas, guardar dias, pegar algumas coisas ligadas à lei lá do Velho Testamento, a lei cerimonial, as leis cívicas, e vivenciar isso. E declaro, se alguém não vivenciar isso, não está salvo. E a Bíblia nos mostra claramente, nós somos justificados pela graça gratuita de Deus revelada lá na cruz. Então o legalismo pode arrancar alguém da revelação da graça.
Por outro lado, nós vemos um outro extremo, aqueles que abusam da graça, e eles desprezam ainda as leis morais de Deus. Nós não precisamos nenhum aspecto da lei, porque estamos na graça agora, a graça salvadora, e a graça nos possibilita então vivermos em liberdade total, para fazermos aquilo que nós quisermos. E infelizmente penso, até mesmo para pecar. E a hipergraça tem fabricado terrivelmente pecadores. Então há pessoas que se alcoolizam, há pessoas que aceitam o homossexualismo, eles encaram o divórcio de uma maneira completamente banal, acham que não tem nenhum problema. São aquelas pessoas que já caíram da graça. Eles não vivem na verdade em liberdade, vivem em libertinagem. São pessoas que pegam todos os aspectos da lei e botam num pacote só. E a Bíblia ela separa claramente aquilo que é lei cerimonial, está lá em Hebreus de maneira clara, as leis cívicas que serviu para o povo judeu, mas existem as leis morais, que é para todas as dispensações, e é para a nossa época, se manifesta mesmo até na graça de Deus. Moisés colocou os 10 mandamentos, são leis morais. Jesus falou muito sobre as leis morais, ele enfatizava constantemente sobre os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, os apóstolos escreviam muitas coisas ligadas às leis morais. É importante porque ela nos traz uma conduta de vida, porém há um desequilíbrio muito grande. E o ponto comum que a Bíblia nos dá de equilíbrio entre o legalismo e a vivência aí exagerada da hipergraça, eu chamo de uma vida no Espírito. Se caminhamos em Espírito, estamos livres da lei cerimonial, da lei cívica, porém vivendo a lei do Espírito e vida que é em Cristo Jesus, que é uma lei que nos livra da lei do pecado e da morte. E não vamos cair também nos exageros lá de uma graça barata que leva muitas vezes a pessoa a pecar sem nenhum temor de Deus. E em quarto ponto, comecei a fazer uma distinção clara sobre autoridade e autoritarismo. E nesse ponto nós paramos e vamos continuar daqui. A autoridade espiritual é para edificação, é algo que vem delegado da parte de Deus, não, algo que não vem de mim mesmo. E a autoridade, a Bíblia nos mostra de maneira tão clara, tanto lá em 2 Coríntios 10 como 2 Coríntios 13. A autoridade é para construir, para a edificação, não para destruir. Completamente diferente do autoritarismo. E em meio ao corpo de Cristo, quantos têm entrado pelo caminho do autoritarismo? Não consegue distinguir de maneira nenhuma entre essa distinção das duas coisas. Autoridade vem de maneira delegada pelo Senhor. Autoritarismo é algo imposto, é algo artificial. E infelizmente encontramos isso muito em meio ao corpo de Cristo. E eu quero iniciar hoje a nossa mensagem com a referência bíblica com a qual terminei no domingo passado. É a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso de 1 a 3, onde encontramos aí uma palavra dirigida às autoridades dentro da igreja, seja ele apóstolo, seja profeta, seja pastor, bispo, ancião, não importa o título, aqueles que estão imbuídos de autoridade na igreja. O apóstolo Pedro escreve aqui de maneira muito sábia o seguinte: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí vem uma recomendação muito forte aqui: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força. O autoritarismo é um apacentamento por força, por imposição. Ele diz mais: mas espontaneamente, segundo o quê? Não a sua própria vontade, não segundo o seu próprio achismo, não de acordo com aquilo que ele pensa, a maneira que ele vê as coisas, mas segundo a vontade de Deus.
e nem por torpe ganância. Alguém pode liderar a casa de Deus, e infelizmente há muitos nesse aspecto em meio do corpo de Cristo, para tirar proveito para si, para angariar fundos financeiros, para conseguir uma posição, para usar isso como uma plataforma política, porque depois já tem pessoas que seguem ele está conhecido, então é fácil montar uma plataforma para que seja eleito politicamente. Ele pode pressionar as pessoas para levantar finanças, como há muitos obreiros aí, que pregam o evangelho, que construíram para si verdadeiros impérios, baseado em quê? Em cima da ganância. E Pedro diz aqui, não por torpe ganância. Essa ganância é torpe, é iníqua, é imoral, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre o que vos foram confiados. Sabe o que é um líder dominador? É aquele que manipula. Por tempo eu tenho visto que é um espírito tão terrível que vem na igreja e enche o coração muitas vezes de líderes gananciosos. É o espírito de Nimrod. Você sabe como atua o espírito de Nimrod? Quando você estuda lá o livro de Gênesis, por exemplo, diz que Nimrod, isso está no capítulo 10 de Gênesis, Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E há aqueles irmãos que leem, puxa, ele servia a Deus, ele era temente a Deus, que bênção, que maravilha. Só que essa palavra diante, aqui no hebraico, significa o seguinte, contra, ante Deus. Então Nimrod era alguém que agia contra Deus, ele era ante Deus. E diz que ele era poderoso caçador. Agora, você sabe o que Nimrod caçava? Dos que estão aqui, quem sabe o que Nimrod caçava? Não eram animais que ele caçava. Ele caçava homens, caçava pessoas. Sabe para quê? Para estar debaixo do domínio dele. Naqueles tempos, as pessoas serviam muitos deuses. E geralmente quando edificavam um Deus novo, eles iam construir um altar a esse Deus e começavam então a adorar baseado naquele altar. Agora, segundo a história, Nimrod, como era um caçador de homens, ele queria que as pessoas o adorassem. E o que Nimrod fez? Ele construiu um altar sobre todos os altares que já existiam. Ou seja, eu sou o último, fora da minha pessoa não haverá outro Deus. E ele buscava o quê? A adoração dos homens. Assim agia Nimrod. Havia um culto que ele estabeleceu para ele mesmo. E como esse espírito de Nimrod pode agir muitas vezes numa liderança? É aquela liderança que ele acha que ele é o último, ele é a última Coca-Cola do deserto, fora dele não existe mais ninguém, ele é o máximo, é o esquema de pirâmide, e ele está onde? No ápice da pirâmide, e ele tem um domínio sobre o rebanho de Deus. Por isso diz aqui, não apacentai por domínio. É como aquele criador de gado, que tem lá o seu plantel de animais, ele vai, marca, é propriedade dele. Gente, você sabia que uma igreja, ela não pertence ao líder dela? Ah, aquela igreja é do pastor tal, não. O pastor é daquela igreja, mas não a igreja daquele pastor. Pelo menos é isso que Paulo coloca lá na sua carta. Ele fala lá, liderança, a igreja de Cristo, vós sois de Deus. A igreja de Deus. E o pastor é dado a quem? A igreja. Pastoreai, diz aqui o rebanho de Deus, sobre o qual o Senhor vos constituiu o quê? Bispos. Não há nenhuma passagem onde diz que a igreja é de propriedade daquele líder. E quantos têm feito da igreja a sua propriedade?
Amados, nesse tempo de pandemia, está havendo um juízo justo de Deus. Ele está abalando muita coisa. E é um momento que muitos líderes com o espírito de Nimrod, eles têm que entregar as suas igrejas, sabe a quem? Ao verdadeiro dono, Jesus. Diga isso comigo, chegou um tempo em que muitos pastores terão que devolver as igrejas a Jesus. É o espírito de Nimrod, gente. E tem pessoa que é dono da ovelha. Se há uma transferência de um lugar para outro, ele é capaz de ficar com indisposição com aquele pastor que recebeu. Nós temos recebido pessoas que têm vindo de outro ministério para cá. Eu não sei como os outros pastores estão vendo isso e do que nos estão nos taxando. Se ele é uma pessoa que se considera dona das pessoas, se ele está no seu de Nimrod, com certeza está reclamando agora. Diz mais aqui: não como dominadores sobre os que vos foram confiados, aleluia, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por isso a palavra diz: imitai a fé dos vossos pastores. Um líder de igreja tem que ser uma referência para a igreja, que venha inspirar realmente na pessoa o desejo de seguir as pisadas daquele líder, não viver sendo dominado. Gente, e sabe o que eu tenho descoberto nesses dias? Eu tenho declarado que os dias de pandemia têm revelado muita coisa. Quase todos os dias eu recebo mensagens aqui de pessoas desesperadas, de pessoas que parecem que nunca teve um pastor apacentando e com problemas sérios. Aí eu pergunto: mas você é cristão? Você está fora da igreja? Não estou fora da igreja, eu estou na igreja. Só que não se preocupam de maneira nenhuma com ela. A pessoa está morrendo. É algo terrível. Na sexta-feira recebi aí uma mensagem de alguém: as pessoas estão morrendo. E a Bíblia diz: apacentai e alimentai o rebanho de Deus, sendo exemplo diante deles. Então veja, está havendo um desequilíbrio muito grande. Pessoas estão confundindo o que é autoridade, gente. A autoridade, ela se revela no serviço. Jesus estabeleceu de maneira bem clara que há uma distinção entre aqueles que têm uma posição de autoridade no mundo, estão no reino desse mundo, daquele que está no reino de Deus. No reino de Deus, a autoridade, ela é caracterizada pelo servir. Essa semana eu sempre boto lá na segunda e na sexta uma frase de meditação. Quem tem lido lá no Facebook aquilo que publicamos, na sexta-feira eu coloquei a seguinte mensagem: aquele que não serve, ele não serve para a obra de Deus. Porque temos que ter um coração de servo, porque a maioria quer ser servido, gente. As motivações revelam tudo. Eu nunca esqueço, alguém diz: ah, que bom, me ungiram apóstolo agora. Agora eu sou cacique, agora só vou mandar, não preciso fazer nada. Eu só vou pedir para os outros vão fazer. Gente, tive que publicar uma matéria há um tempos atrás, escrevendo o seguinte: um autêntico apóstolo vai ter sempre nas suas mãos duas coisas. Não é um cajado para mandar, um cetro, não. Ele tem uma toalha e uma bacia. É aquele que está na disposição de servir e lavar os pés dos demais. E é isso que Pedro está falando aqui. E quantos têm caído para o lado do autoritarismo? Amados, quantas pessoas vêm para os seminários que foram vítimas de abuso espiritual. Na libertação mexemos com muitas pessoas que foram abusadas sexualmente, foram abusadas fisicamente, mas na igreja tem muita gente que passou pelo abuso religioso,
porque teve um líder autoritário sobre ele, um líder que não foi referência, alguém que não manifestou autoridade sobre ele, mas manifestou o quê? Autoritarismo. Eu falei que ia falar hoje algumas características de um líder abusador, de um líder autoritário. Aperta os cintos aí, anota e vamos ver algumas aí. Quem sabe você pode até se identificar o tipo de líder que um dia esteve sobre a tua vida. Você aqui bem apóstolo hoje, o apóstolo com autoridade, ele destrói muitas coisas erradas. E vou atuar bem apostolicamente hoje. Talvez essas colocações que eu vou fazer vai ser para você um checklist, para você avaliar que tipo de liderança está sobre a tua vida, ou que tipo de liderança já esteve. E conforme o tipo de liderança que esteve sobre você, você vai entender por que está na situação espiritual que você está hoje. Primeira característica de um líder abusivo, de um líder dominador. Pedro fala aqui de líderes dominadores que não apacentam o rebanho, sendo exemplo. A primeira característica, um líder abusivo dominador, a preocupação dele está em cima da sua própria imagem. Então ele vai ter uma tendência muito grande a minimizar as situações, tentando cobrir os seus erros e defeitos de caráter. Uma coisa que eu já tenho notado de maneira tão tremenda é que um líder abusador, ele tem diversas falhas de caráter. Quantas vezes um líder abusador, ele está cheio de dons, faz todo aquele rompante, mas ele não tem marcas de caráter. Aquilo que ele tem de carisma é muito forte, mas quando chega na questão de caráter, deixa muito a desejar. E quantas vezes ele quer cobrir essas falhas de caráter com os próprios dons que ele tem. E o que preocupa ele é manter exatamente a imagem dele diante da congregação, diante das pessoas. Essa é uma característica forte na vida de um abusador. Segunda característica, um líder abusador, geralmente com muito autoritarismo, ele sufoca as pessoas que estão debaixo da liderança dele. Eu falei aqui na reunião passada, em certo grupo, os próprios membros eram proibidos de tirar férias sozinhos se não levasse o discipulador junto. Vi um líder característico de abuso certa vez falar na congregação. Ele disse assim: olha, agora chegou janeiro, é mês de férias, e ele numa mensagem proibindo as pessoas de viajar nas férias. Olha, você é importante na igreja, você é interessante que nessa igreja aparecia mais a figura do pastor, pois a congregação era mais pessoas que iam como telespectadores ali, não tinham função nenhuma, só assistiam o culto. Disse: olha, vocês têm uma parte fundamental na igreja, vocês vão sair em férias esse mês de janeiro, e a parte que você faz aqui, quem vai fazer? Você não tem substituto aqui. E proibindo a pessoa, por exemplo, de descansar, de desfrutar férias. Sabe o que é isso, gente? Para mim não tem outro nome a não ser domínio. As pessoas vivem o quê? Sufocadas. Isso é terrível. É a característica de um líder abusador. Ele não vai apacentar de boa vontade, ele não vai apacentar com liberdade, mas ele vai sufocar as pessoas que estão debaixo do seu autoritarismo. Eu tenho que fazer colocações de coisas que eu vi aqui que me assustam. Eu conheci esse líder, né? Uma pessoa estava saindo da congregação porque morava muito longe da igreja, ia congregar numa igreja que era bem pertinho da casa dela, no mesmo bairro.
Aí o líder disse: não, você não pode sair daqui de jeito nenhum. É o tipo de espírito de Nimrod, que marca a ovelha como se fosse propriedade dele, está lá as iniciais do nome, e acha que nunca pode sair dali. Aí ele nomeou uma comissão, foram à noite na casa das pessoas. Aí ele fez 2 desenhos. Aí a pessoa contando para nós isso. Ele fez o desenho de um círculo numa folha e depois um outro círculo. Aí desenhou ela dentro de um círculo. Disse: ó, esse círculo aqui é a nossa igreja. Aqui é o único caminho de salvação. Esse outro círculo é a outra igreja que você vai. Se você migrar desse círculo para cá, você vai perder a tua salvação. Gente, que coisa terrível. E me falaram acerca de um líder. Cada pessoa nova que vai para a igreja, na primeira reunião que tem com essa pessoa, ele bota uma folha de papel, a pessoa põe a mão em cima, ele contorna aquela mão, aí põe o nome da pessoa dentro e diz assim: olha, você é propriedade minha agora, você está aqui nas minhas mãos, daqui você nunca mais pode sair. E sabe quando? Nesses dias agora, nos tempos que nós estamos vivendo, gente. Alguém chegou, isso na libertação, ministração de libertação, vem pessoas que nos procuram para ser libertas aqui com a equipe, e que saíram de julgos religiosos, de abuso mesmo. Que nem uma irmã, a líder chegou para ela e disse: não, você foi batizada nas águas aqui na nossa igreja, jamais você pode sair daqui. Se você sair daqui, você está em pecado. Gente, aonde há na Bíblia alguma referência que fale sobre isso? Terceira característica: geralmente esses abusadores espirituais, nós já temos identificado, eles são perfeccionistas. Eles amam o perfeccionismo e sempre desejando a obediência cega. Eles pegam os fracassos de uma pessoa, ao invés de ajudar para vencer esses fracassos, eles pegam aquilo para ficar condenando a pessoa. Com muito elitismo, com muita arrogância, ele pega os fracassos de uma pessoa e começa a trabalhar em cima, salientando o tempo todo. E ele se coloca como um perfeccionista. Um autêntico líder, amados, que tem autoridade espiritual, sabe o que ele tem? Ele tem uma visão redentiva. Sabe o que é ter uma visão redentiva? É ver a pessoa não o que ela é no momento, não como ela está, mas sim o que ela será e como estará no futuro. Imagine se o Senhor olhou para Paulo naquele momento. Quem era Paulo? Um matador de crentes, um assassino de crentes. E o Senhor olhou para ele, viu não como um matador de crente, mas como alguém que poderia se arrepender e se tornar um vaso precioso nas mãos de Deus para o evangelho aos gentios. Imagine se Deus fosse ingrato e olhasse para mim baseado no que eu era antes de conhecer o Senhor. Jamais estaria aqui falando com vocês nessa noite e transmitindo algo online. A Bíblia registra que Davi, ele tinha uma visão completamente redentiva. Davi, ele conhecia perfeitamente o que é autoridade. E debaixo da paixão de um rei endemoniado, ele se torna fugitivo, ele vai para dentro de uma caverna. O tempo de Adulão foi o tempo de maior paixão sobre Davi, porque ele era fugitivo do rei agora, queria matá-lo. E a Bíblia diz que junta-se a ele um exército tremendo. De quê? Endividados, pessoas amedrontadas, as piores pessoas, e ficaram com Davi dentro daquela caverna. Davi deu muitos seminários de cura e libertação para aquele povo ali. Mas Davi tinha olhos redentivos. Davi não viu como eles estavam no momento, amargurados, espisoteados, endividados. Não,
Davi começou a trabalhar na autoestima dele. E sabe no que eles se tornaram? Nos valentes de Davi. E lá no livro de Crônicas você vai encontrar uma galeria de nomes. É como quando você chega numa repartição, você olha, tem uma placa de prata, em alguns lugares tem uma placa de ouro, uma honra ao mérito, o nome de pessoas ali. E lá em Crônicas você vai ver o nome de guerreiros que apoiaram Davi, guerreiros ilustres. E sabe quem eram essas pessoas? Eram os mesmos endividados que estavam lá naquela caverna, os apertados de espírito, os amargurados. Sabe por quê? Porque Davi tinha autoridade dada por Deus, e ele tinha uma visão redentiva. Um verdadeiro líder, ele não é um perfeccionista, não. Ele não vai avaliar uma pessoa por aquilo que ela é no momento, mas aquilo que ela poderá ser amanhã depois. Agora, um líder dominador, ele é um perfeccionista. Ele vai querer dos seus liderados a obediência cega, vai condenar essa pessoa constantemente pelos fracassos, e sempre sendo uma pessoa arrogante e elitista. Outra característica de um líder abusivo, que age com autoritarismo, é uma pessoa tão desequilibrada, que ele coloca mais ênfase no quê? Em detalhes. Você lembra que Jesus, em meio aos fariseus, ele bateu de cara contra os desequilibrados, que botavam ênfase mais nos detalhes? Por exemplo, o dia que aconteceu o milagre, já falei aqui, aquela mulher andava encurvada ali, Lucas 3, por 18 anos, e Jesus a curou num dia de sábado. Agora, para eles era mais importante o detalhe do que a necessidade da pessoa. Estava ali o homem com a mão mirrada, e o Senhor curou no dia de sábado. E os fariseus imediatamente o julgaram, porque eles viviam em cima dos detalhes. Davi e seus companheiros teve fome, e entrou no templo e comeu do pão da proposição que era destinado aos sacerdotes. Agora, será que Deus condenou ele por isso? Não. O legalista dizia o quê? O religioso, o fariseu, não pode comer esse pão. E Jesus se referiu a isso quando num dia de sábado, alguns discípulos entraram numa seara e colheram algumas espigas de milho e comeram no dia de sábado. Veja, o legalista, o autoritarista, ele vive em desequilíbrio, porque esses detalhes é mais importante para ele. Jonatas, o culto é 18 horas. Hoje se começou 18:02. Legalista, que sempre tem que ser daquela maneira. Isso é muito terrível. Tem pessoas que idolatram as formas. Sabe por quê? Muitos ministérios perderam a vida de Deus, ou foi cor do Espírito, porque se tornaram completamente legalistas, perfeccionistas e desequilibrados. Eu sempre digo, a obra de Deus, o mover do Espírito Santo, ele está apoiado sobre 4 M's. O primeiro M é o mover. Deus começa a mover de uma maneira tão tremenda, começa a acontecer coisas extraordinárias, o Espírito está movendo, mas corre o perigo desse mover se tornar em um movimento. Quando as pessoas levantam paredes, levantam cercas e acham que aquilo é só deles. Opa, isso aqui é nosso, vamos patentear. Como nós movemos aqui em libertação por interior. Opa, nós temos um modelo, é a revelação que Deus deu a nós, vamos patentear. Ninguém mais faz igual nós.
Lembra os discípulos de Jesus? Olha, Senhor, nós vimos aí os discípulos de João expulsando o demônio. Você quer que a gente clame para que venha fogo do céu e consuma todos eles? Não, opa, deixa eles. Estão expulsando o demônio pelo meu nome. Aleluia. Aquele que não é conosco espalha, mas está usando o nome de Jesus, deixa que use. Tem pessoas patenteando o mover de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles criam o quê? Um movimento. E aí já é um movimento, já não é mover mais de Deus. E quando surge um movimento lá na frente, as pessoas começam a idolatrar esse movimento. É assim que nasceram a maioria das denominações. Quantas delas começaram num mover tremendo de Deus, mas criaram um movimento e começaram a idolatrar. Isso se torna depois um monumento. A presença de Deus já nem está mais ali. As pessoas levantam cercas, muros. Deus pula aquelas cercas, aqueles muros, e vai abençoar um povo que está com o coração aberto, querendo algo de Deus. E ali é um monumento. E quando se torna um monumento, sabe qual outro passo? É a morte espiritual. Por isso que muitas instituições hoje estão na morte. O Espírito não move mais. Começou, aleluia, com o mover do Espírito. De mover se transformou em movimento. De movimento em monumento. E o monumento gerou o quê? Morte. Diga comigo, eu não quero morte. Eu quero estar onde está a vida de Deus. Meu Deus, eu brigo com esse relógio aqui. A gente está pregando, parece que eu dei a introdução. Olha ali, já é 6h57. Meu Deus, como terminar de pregar esse negócio aqui? Não consegui nem sair do primeiro ponto aqui que eu comecei a falar, gente. Outro detalhe. É verdade, tem que fazer um seminário sobre isso aqui. Esse é um assunto para um seminário aí. É verdade. Os líderes abusivos, eles são persuasivos. Gente, ele consegue convencer as pessoas. São tão bons de conversa, persuasivos, que eles chegam a convencer. Amados, eu já vi pessoas que se endividaram economicamente, fizeram empréstimo financeira, sabe para quê? Para semear a oferta na vida de um líder persuasivo. Gente, isso é muito sério o que eu estou falando aqui. Estou colocando a minha cabeça a prêmio. Eu sei que tem gente que me apedreja por causa desse tipo de mensagem. Que nem alguém escreveu aqui no culto passado, puxa, mas a gente não vê ninguém semelhante à pessoa que está falando. Por que fazem tudo diferente? Pessoas persuasivas. E levam as pessoas a fazer exatamente aquilo que elas querem. E o pior, que elas manipulam as escrituras. Alguém pode usar textos bíblicos para campanha de prosperidade, usa inferências, textos bíblicos para trazer muitas vezes uma hipnose coletiva. E as pessoas dão o quê? Tudo o que tem. Já vi ministérios que chegam na igreja e rapela, leva tudo o que tem. Até o radinho de pilha lá, daquela pessoa pobrezinha que usa para ver a hora de manhã, ele leva embora. Eu já vi pastor tendo que, muitas vezes veio um pregador desse na igreja, teve que reunir e pedir tudo de volta para ele, devolver para as pessoas da igreja, gente. Persuasivo. Outra característica, são ameaçadores. Ah, você não pode sair desse ministério. Ah, se você ir num seminário lá do MAPEB, vai acontecer isso com você. Como muitas pessoas já chegaram a nós aqui fazer seminário, estavam em certas igrejas, eles foram ameaçados para não virem, para serem libertos aqui. Ah, vai se identificar com aquela mensagem. Ah, vai ser mais um seguidor desse ministério. E ameaça a pessoa.
Quem está debaixo de um jugo religioso, debaixo de domínio, ele vive constantemente debaixo de ameaças. Ah, você vai para lá, mas não te dou nem um ano, você vai voltar para cá e vai voltar ruim, vai voltar se arrastando para cá. Gente, amaldiçoando. Certa vez fui pregar numa igreja em Camboriú, uma noite gloriosa, uma bênção tremenda. De repente, naquela noite de sábado, chegou um grupo de pessoas que não haviam participado na sexta-feira. Porém, aquele grupo de pessoas só chorava o tempo todo. E era uma reunião de alegria, uma mensagem de alegria. Deus estava manifestando de maneira tremenda. Eu cheguei para o pastor local e disse: as pessoas estão chorando o tempo todo. O resto da igreja está todo mundo feliz, eufórico, ele chorando. Só o seguinte: essas pessoas, elas não são ovelhas minhas. Eles começaram a vir na igreja, mas saíram de um ministério aqui da cidade, que estava passando por problemas seríssimos. E o pastor disse: olha, vocês vão sair. Eu não dou nem 6 meses, vocês vão voltar todos se arrastando aqui. Vocês vão voltar aqui lambendo o chão. Olha, amaldiçoou, gente. Um líder, ele tem que ser mais um facilitador do que outra coisa. As portas da igreja estão abertas, se as pessoas virem, você não se identifica, aí também, mas abençoado. Um líder não pode ser um ameaçador. Outra característica de um abusador espiritual, o que ele faz? Ele aterroriza. Ele traz terror sobre as pessoas, gente. E elas são manipuladas por medo, são direcionadas por medo. Ah, se você agir assim, vai te acontecer isso, 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 isso. Vou falar um detalhe aqui, talvez vai assustar você. Tem líder que aterroriza as ovelhas, e tem líder que escolhe os casamentos. Tem um líder nacional, teve rompimento de casamentos. Alguns rompimentos já, ele não consegue ficar muito tempo casado, e é um líder. Agora, eu estive um dia sentado com os pais desse líder, o pai e a mãe, e de maneira triste, o meu filho fazia parte de tal ministério, de tal igreja, e a visão da igreja é que membros daquela igreja só podiam casar. Ele fazia o seminário, né? Os seminaristas da igreja só podem casar com moças do seminário da igreja. E foi para um casamento totalmente errado. E os pais disseram: não case. Mas ele seguia com cegueira o seu líder. E foi para um casamento errado. A pessoa tem que ter, preste bem atenção aqui, a aprovação. Pessoas são solteiras aqui na casa, que estão assistindo. Quais são os níveis de aprovação para você? Primeiramente, Deus. A pessoa foi escolhida por Deus, está no coração de Deus, em primeiro lugar. Segundo, testifica no coração dos pais. Terceiro, a testificação sacerdotal do líder que está ali, vem em terceiro lugar. O líder não pode chegar em primeiro lugar, quebrar o protocolo, se colocar na frente de Deus, na frente dos pais. Isso é muito importante, amados. E quando os abusadores vêm e aterrorizam a pessoa: não, você não pode casar com esse, tem que ser com aquele, e vai para um casamento errado. Eu conheço muitos casais divorciados hoje, porque casaram por instigação, por influência do seu líder. Líderes abusivos, eles são condenadores, eles vivem condenando. E uma das coisas que Paulo mais fugia, e escreveu quantas vezes, era fugir exatamente da condenação, não viver condenando. Novamente, recaímos naquela passagem lá, onde Jesus colocou um estilo de julgamento.
não de acordo com fariseus e nem de acordo com saduceus. Aquela mulher que foi pega em adultério, a lei dizia, ela tem que ser apedrejada, e os fariseus foram ali para experimentar Jesus. Olha, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que nós fazemos? Vamos apedrejar. Jesus, com muita sabedoria, estabeleceu ali um estilo de julgamento. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Não estava sendo um fariseu, porque a liderança de Jesus era a autoridade dada pelo Pai, que ele não condenava, ele não tinha nada de autoritarismo. Mas ele não foi um saduceu também, porque imediatamente ele olha para a mulher e diz: eu também não te condeno, mas vais e não peques mais. Ele não colocou um pano quente em cima, não. Ele tomou um caminho justo de julgamento. E o líder que tem autoridade é dessa maneira que vai agir. Ele tem um equilíbrio. Ele não é um fariseu, não é um saduceu. Ele não condena, mas também não põe panos quentes. Agora, o líder abusivo tem momentos que ele é fariseu, ele condena o tempo todo. Tem horas que ele é um saduceu, porque se a pessoa faz algum bem a ele, agrega alguma coisa ao trabalho, ao ministério dele, ele vai e põe um pano quente em cima. Aí deixou a pessoa no altar em pecado. Quem sabe o camarada lá tem um caixa 2 na empresa, sonega impostos. O líder sabe, mas permite, porque ele investe na vida desse líder aí. Ainda bem que no Paraná não acontece isso, né, gente? No sul não acontece isso, é só no norte do Brasil. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Os líderes abusivos, eles são discriminadores. A forte tendência em discriminar pessoas. Num rebanho, numa igreja, se há pessoas que não satisfazem aquilo que ele quer, pessoas que não andam segundo a regra dele, ele começa a discriminar. Isso é muito terrível, amados. A discriminação de pessoas está ligado, é inerente às atitudes de um líder abusador. Porque a pessoa não canta segundo a cartilha dele, não vê como ele vê. Muitas vezes confronta até as atitudes dele, passa a ser discriminado. Outra característica: líderes abusivos, líderes dominadores, eles são o quê? Eles são legalistas. Totalmente legalistas. Vão colocar a lei acima de todas as coisas. Vão agir exatamente como aquele fariseu. Não, o sábado é mais importante. Jesus, você não pode curar no sábado. Deixa essa mulher endemoniada aí. Não vai libertar no dia de sábado. E Jesus diz: olha, se o teu jumento, se o teu boi cair num buraco, está morrendo no dia de sábado, você não vai libertar ele? Aleluia. O homem foi feito para o sábado, e não sábado para o homem, disse Jesus. Há muito legalismo. Um líder manipulador, ele é legalista. Será que você não esteve aí debaixo de um jugo legalista? As pessoas que saem de igrejas legalistas, eles vêm cheios de marcas, cheios de feridas. Líderes abusivos, eles promovem isolamentos. Ele tem a capacidade de isolar pessoas, separar pessoas umas das outras. Ele liga de maneira egoística pessoas a ele, de uma maneira, num laço tão forte. Aí ele percebe, de repente chega alguém novo para a igreja, aquela pessoa começa a se inclinar na direção daquela pessoa. Ele vai usar de artifício, de toda maneira, para evitar isso, para não perder essa pessoa. Ele quer que a pessoa esteja bem ali pertinho dele. E há líderes que começam a estabelecer uma codependência até das suas ovelhas. Ele depende delas e faz com que a ovelha dependa dele também. Cria aí um elo, uma cadeia escravizante, uma cadeia de codependência. Isso é terrível.
ao ponto de isolar essas pessoas das outras, porque ele é requisitivo. É ser de Nimrod. Essa pessoa é minha. O caçador de pessoas, aquele vai agregando pessoas a si. Um líder abusador, ele tem a mania de exigir coisas em nome de, entre aspas, honra. Você sabia que a honra é reconhecida? Eu, como líder, não posso impor honra na minha direção. Eu não posso impor que as pessoas me honrem. E eu vejo que aqui no Brasil há ministérios, tão fortes, que ele vem e impõe a honra. E para eles a honra muitas vezes é um alto valor. 6, 7 pessoas na igreja que você cotiza e dá um carro zero para ele, dá uma caminhonete. Gente, usa muitas vezes um ministério para querer cobrar a honra das pessoas. Só que essa honra para eles são coisas materiais. Tem igreja no Brasil que as pessoas são obrigadas a dar uma primícia a ele, como ministério, e essa primícia não é um dia de trabalho, é um dízimo. Então as pessoas dão 2 dízimos, em vez de dar 10%, é 20%, 10% é para a igreja e 10% para o líder. E nenhum dos líderes, talvez esteja até alguém aí que é desse ministério, eu não estou nem preocupado, está assistindo, aquilo que é errado nós temos que colocar aqui, com liberdade, é completamente errado. Aí esses líderes, o salário deles não sai nenhum centavo do caixa da igreja, é pago pelos membros, porque o membro ele dá 10% para a igreja e 10% para o líder, para os líderes. Agora, é correto isso? Não, eu não vejo apoio bíblico para isso. E é colocado de maneira obrigatória isso, gente. Isso é terrível. Há pessoas onde o legalismo é tão forte, amados. A questão de honra é uma visão tão distorcida que a pessoa se torna membro e tem que fazer um compromisso escrito de honrar o líder. E sabe qual o item da honra que vem naquilo que ele escreve? Um compromisso de jamais ele sair daquela igreja. Porque ele entende, se um dia ele mudar de congregação, ir para outra igreja, ele deixou de honrar o líder. E isso impede até que ele venha mudar de cidade. Se ele trabalha numa certa empresa, num ramo, e a outra empresa, outra cidade, o convida para trabalhar com um salário dobrado, ele não pode ir. Porque se ele for, está quebrando aquele documento onde ele jurou uma honra cega àquele líder. Para mim, amados, isso não é honra. Para mim, sabe o que é isso? É domínio cego. Honra é reconhecida, não é imposta. Por exemplo, nós ensinamos aqui acerca de semeadura e primícias. Tem pessoas que tomaram isso como princípio, estão cumprindo, estão sendo abençoados. Agora, tem pessoas que nem deram pelota para essa mensagem. Agora, qual o tratamento para essa pessoa? Tudo igual para a gente, tudo igual. Por quê? Eu falei na reunião, é um princípio. Não estamos trazendo como legalismo, como obrigação, é um princípio. E o que é princípio tem que cair no coração da pessoa. Se ela tem revelação, ela vai cumprir aquilo. Se ela não teve, nós vamos tratar do mesmo jeito também. Um dia lá, Deus vai trazer uma revelação para ela e ela vai fazer esse tipo de semeadura. Mas é uma coisa que o Espírito Santo vai fazer. Ninguém pode chegar aqui e dominar, obrigar. E quantas pessoas estão fazendo isso? Completamente obrigado, em nome do quê? Em nome da honra. Querendo um certo ministério, quiseram honrar a líder lá com um carro novo. Foram lá e compraram o carro, mas só que compraram em nome do ministério, e a líder nem sabia, deixaram lá um rombo, lá uma dívida grande do ministério. Que honra isso, gente? Isso não é honra. Agora, quero mais um detalhe aqui antes de terminar. Vou ter que no domingo que vem continuar com isso aqui ainda, gente. Está sendo importante esse tema aí, sim ou não? Importante.
Quais são os sintomas na vida de uma pessoa que foi vítima de um abuso espiritual? Vamos começar o checklist aqui agora. Quem sabe alguns ouvintes aí vão precisar de libertação. Pode mandar sua mensagem aí nas redes sociais, a gente vai responder para você. Vou dar aqui alguns sintomas bem claros que se apresentam na vida daqueles que estiveram debaixo de autoritarismo, não de autoridade, ou seja, teve um líder abusador, manipulador sobre ele. Primeiro, ele tem uma autoestima muito baixa. Porque um líder abusador, amados, jamais ele vai chegar a falar alguma coisa para elevar a autoestima da pessoa. Não. Ele sempre quer denigrir, ele sempre quer diminuir a pessoa. Tudo aquilo que ela faz, por mais que faça contento, faça um trabalho com qualidade, para o líder abusador, manipulador, nunca tem valor. Não, poderia ser melhor. Continua, você vai melhorar. E a pessoa sabe como é que fica? Com autoestima baixa. Puxa, tudo aquilo que eu faço não tem valor. Realmente, eu sou ineficiente mesmo. Eu não tenho qualidade. Aquilo que eu faço não tem valor. Porque o meu líder nunca vê valor. Eu sou um zero à esquerda mesmo. E vive com essa mentalidade. Agora, quem gerou essa mentalidade? O comportamento daquele líder abusador, que vive constantemente baixando a autoestima dele. Em vez de incentivar, motivar ele, ele joga paz de cal em cima, para a pessoa sentir completamente desvalorizada. Será que você não veio de um ministério, de uma igreja que te autodesvalorizava o tempo todo? Só havia imperfeição naquilo que você fazia? Tudo que você fazia não tinha valor? Me desculpe, mas você esteve debaixo de um líder abusador. Não tem outra resposta. Segunda característica de alguém que passou de maneira tão terrível por um abuso espiritual: ele é excessivamente temeroso. Ele está carregado de medo sempre. Medo de ser condenado, medo de ser desaprovado. Ele tem medo dos demais. Tem gente, amados, que tem medo de pessoas que estão numa posição de autoridade. Eu já vi pessoas, de repente tendo medo da nossa autoridade. Puxa, apóstolo, tal. Aí eu fui ver, sabe por que essa pessoa tinha medo? Não era medo de mim, porque veio de um ministério que era completamente abusivo, gente, onde impunha sobre ela ali um manto de medo. E aí você tem que libertar essa pessoa. Daí ela vem conviver no dia a dia, vê que é totalmente diferente. Eu nunca esqueço a primeira vez que fui pregar na igreja do Jorginho, ex-jogador da seleção, a congregacional enorme lá no Rio de Janeiro. Era a primeira vez que um apóstolo estava indo na igreja. Aí eles reuniam a liderança. Puxa, veio um apóstolo aqui, como é que não vai receber, né? Algumas pessoas, sinceramente, o pastor Cacá lá, que é o pastor da família, disse: olha, as pessoas estão até com medo aqui. Aí quando você chegou para ministrar, amigo das pessoas, conversando e tal, caiu totalmente por terra. Mas não, as pessoas aqui ficaram com medo. Como é que vão receber, um apóstolo aqui, alguém com autoridade? Sabe, amados, tem pessoas que estão tão machucadas, muitas vezes por supostamente figuras de autoridade, que elas têm medo, gente. Elas têm medo de ser reprovada. Elas fazem alguma coisa, vêm aposentar, mas já tremendo de medo, esperando que vão receber uma repreensão, alguma coisa, rejeição, porque no passado foi assim. Gato, como é que é o ditado que diz lá? Gato escaldado tem medo do quê? De água fria, gente. Sofreu tanto. Essa pessoa precisa ser curada, precisa ser liberta totalmente. Pessoas, gente, começa a passar algum problema, alguma dificuldade, ela tem medo de procurar o seu discipulador para abrir o coração, porque senão vai vir uma bomba, ele vai me repreender, vou ser destruído. Gente, nunca esqueço, certa vez, estava em Macapá, fui ministrar,
numa grande denominação conhecida desse Brasil. Aí pegaram todos os alunos do Instituto Bíblico. A nossa ministração virou uma matéria no Instituto. No domingo eu tive que ficar assinando lá centenas de diplomas, porque tinha que dar um diploma para cada um. Aí estava no hotel, de repente, o rapaz lá da portaria disse: olha, tem um pastor aqui querendo falar com você. Ele pode subir? Disse: não, pode vir. Era um dos pastores auxiliares da igreja, casado há anos. Ele disse assim: olha, eu tive um envolvimento de fornicação com a minha esposa quando estávamos noivos. Faz tantos anos nós casamos, isso me atormenta. Nós já confessamos isso a Deus, eu e ela, mas nunca confessamos para uma liderança espiritual, porque na minha denominação eu não posso confessar isso. Se eu falar hoje, por mais que passou todos esses anos, eu serei julgado, talvez vou ser até tirado do ministério. Em vez de me ajudar, eles vão me crucificar, vão massacrar. Por isso eu procurei você aqui, para confessar isso e receber a oração. Veja, disciplina, amados. Um líder que tem autoridade, ele vai aplicar disciplina adequada na igreja. Você sabia que a disciplina, ela não é eliminativa, ela é corretiva? Tem esse mesmo segmento que aconteceu isso, eles têm uma mania de disciplinar da seguinte maneira: alguém cai em pecado, eles levam na frente de toda a igreja de maneira bem legalista. Ah, fulano de tal pecou, a igreja quer cortar ele da comunhão, todo mundo levanta a mão, sim, exclui ele. Aí ele vai no mundão, fica 9, 10 anos no mundão, praticando todos os pecados da carne. Aí num determinado momento ele decide voltar para a igreja, procura o pastor, o dirigente, já nem é mais aquele líder que estava ali quando ele caiu em pecado. Diz: ah, eu quero voltar para Jesus. Aí o que aquele líder faz? Sem tratar, sem curar, sem libertar nada, ele vai lá e diz: olha, fulano de tal, a nossa igreja excluiu, agora ele quer voltar. A igreja perdoa e quer receber ele? Quem recebe ele? Todo mundo levanta, amém. É da igreja já e pronto. Não tem nada. Gente, que disciplina é essa? Quer ver um modelo de disciplina? Pegue lá 1 Coríntios 5. Paulo foi severo, disse: ó, o mesmo Paulo que com gente. Fico surpresa de eu atender um telefone. Toca o celular e eu atendo: não, mas é você mesmo. Não, sou eu mesmo aqui, encarno. Não, mas puxa, fulano de tal não fala com ninguém. Tem que falar com a secretária do presidente, do secretário não sei de quem, para chegar até a pessoa lá, até o pastor, até o apóstolo. Gente, o que é isso? Isso é algo muito terrível. E as pessoas aí vêm falar, tem vergonha de falar com a gente. Outra característica de quem foi abusado: antagonismo consigo mesmo. Eu vejo pessoas na igreja que ela vive frustrada porque ela não se sente que é perfeita. Ela fica tão aborrecida porque não consegue cumprir algumas regras, porque sempre foi assim, gente. A cobrança ali de maneira tão forte que ela hoje ela se sente muito frustrada porque não consegue corresponder a si mesmo. É o tipo de pessoa que, por tanta cobrança que houve de um líder legalista, ela vai estabelecer padrões grandes, padrões rigorosos, e se ela não consegue corresponder a isso, ela mesma então começa a se sentir fracassada e começa a cobrar dela mesma. Impõe padrões de exigência muito forte para si mesmo, mas isso veio de maneira exterior na direção dela, através de um líder com imposição, abusador que esteve sobre ela. Olha que equilíbrio necessitamos nesses dias entre a verdadeira autoridade delegada que vem de Deus, para não cair em autoritarismo. Última característica aqui, com isso termino. Ele se compara com os demais e vai se manter à distância de pessoas.
Você já viu pessoas da igreja que não conseguem dizer não? Porque senão vai magoar a pessoa. Às vezes até alguma pessoa pede para ele mentir. Ah, olha, o pastor vai procurar você e vai dizer isso para você. Por favor, diga para ele assim, assim, assim. E é uma mentira. E ela vai e cumpre isso. Por quê? Porque tem medo daquela pessoa. Ela está subjugada daquela pessoa. E a Bíblia diz: ninguém vos domine a seu bel prazer. Há pessoas dominadas. E alguém que teve um líder abusador, é muito fácil a ela sim para ser dominada. E quantas pessoas dominadas dentro da igreja? Pessoas que a elas é difícil dizer não. E a ela acaba fazendo coisa errada, até mente para proteger uma outra pessoa. Isso é terrível. Manipulação. E há muitas pessoas que vieram de ministério cheio de controle, cheio de manipulação. Aqui está propriamente dito, estampado de maneira clara, sabe o que? A feitiçaria. Essa é a feitiçaria. Porque muitas pessoas não sabem distinguir entre as duas linhas de feitiçaria. Há uma linha muito finamente, muito tênue que separa as duas. A feitiçaria não é simplesmente aquela que é cheia de encantamentos, sortilégios, não. A feitiçaria ela pode tomar um aspecto muito subjetivo, até com a aparência de algo bom. Porque quando alguém controla, alguém que manipula os outros, podendo até usar a própria Bíblia como arma de manipulação, aí está a feitiçaria. Vai fazer o que um líder quer, o que uma liderança quer, sendo manipulado por textos bíblicos. E essa pessoa vai ficar tão feliz por conseguir manipular e controlar outras pessoas. É o abuso. E assim fechamos esse quarto ponto. Aleluia. Qual é o ponto de equilíbrio entre viver debaixo da autoridade de Deus, de maneira adequada, e não viver em autoritarismo? É ser um servo, um coração de servo, que era o coração que estava em Jesus, um espírito humilde e manso. Jesus veio para servir. Ele sempre revelou um coração de servo. E é assim que nós vamos quebrar de viver nesse extremo aí do autoritarismo, e vão manifestar a verdadeira autoridade. O reino de Deus ele é posicionado em autoridade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui uma oração de libertação, oração de cura. Talvez você veio de uma ligação de alma tão terrível com um líder abusador. Ou quem sabe você agiu com autoritarismo, sendo um abusador também sobre pessoas. Você precisa ser curado, você precisa de libertação nessa noite, no dia de hoje, em nome de Jesus. Coloque a mão em teu coração aí no lugar onde você está e vamos orar. Depois vamos adorar o Senhor com a canção. Pai da glória, procuramos ministrar a tua palavra nessa noite. Pai, eu peço que teu Espírito Santo venha sobre cada coração, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lá nos lares. Pai, com a espada do Espírito nós cortamos hoje todo o laço, todas as cordas da feitiçaria. Rompe, ó Pai, com toda a cadeia, com todo o princípio de feitiçaria. Ó Pai, todo o princípio de controle, de manipulação, de intimidação seja desfeito. Pai, vivemos dias em que o espírito de Nimrod atua dentro das igrejas de uma maneira tão forte. Nimrod, poderoso caçador, caçava a alma das pessoas, ia ligando a ele. E há pessoas hoje debaixo desse espírito, estão ligando as pessoas, não a Jesus, mas ligando a elas próprias, Pai. O verdadeiro apacentamento, o verdadeiro pastoreamento é o levar as ovelhas a Jesus, não a mim. Ora bacanda sarabacataramai. Pai, nesses dias são muitas vítimas de abusos, e nós queremos pedir a tua graça curadora. Jesus, ele nunca manipulou, ele nunca controlou ninguém. Jesus era um modelo. A sua autoridade era manifesta através do serviço, servindo. E ele falou de maneira bem clara: no mundo as pessoas agem assim, mas aquele que quer ser o primeiro, ele será o servo de todos.
e de uma maneira, Senhor, tão singela, Ele toma nas suas mãos uma bacia, uma toalha, e passa a lavar os pés dos seus discípulos. E Ele declara: se eu, sendo o Senhor e Mestre, dei esse exemplo, façais vós também o mesmo. Oh Deus, toda figura de autoridade Ele tem nas mãos uma bacia e uma toalha. Une o nosso coração a Ti, que haja, Senhor, em cada vida, cada um que está aqui, cada um que está ouvindo essa mensagem agora, cada pessoa que vai ouvir, que haja neles o mesmo Espírito, Pai, que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou esse direito de ser Deus, mas Ele esvaziou a si mesmo, se tornando servo, Pai. Oh Deus, e Ele desceu. Por isso foi dado a Ele, que é um nome sobre todo nome, e diante dEle toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas antes dEle ser leão, Ele foi cordeiro, Pai. Oh Deus, há muitas pessoas querendo ser leão, sem ser cordeiro antes. Como cordeiro Ele foi levado, mudo, diante dos seus tosqueadores. Aquele que quando era injuriado, não injuriava. Oh, quando era atacado, não se defendia, Pai. E hoje quantos líderes egoístas, abusadores, que querem manter a sua autoimagem. Oh Pai, que não aceito nem o mínimo confronto, porque Ele quer manter a sua imagem diante das pessoas. Tem misericórdia, Pai. É tempo de que muitos líderes, sim, devolvam as suas igrejas a Jesus. Oh Deus, eu declaro que diante dessas pessoas que estão aqui, diante, Senhor, de pessoas que estão nos assistindo, eu quero declarar: Jesus morreu por cada uma delas. Não foi nenhum pastor, não foi nenhum reformador, não foi Lutero, não foi o fundador da igreja onde ele pertence, não foi o presidente da convenção onde ele faz parte que morreu por ele, mas sim Jesus. Dai-nos um verdadeiro equilíbrio. Quando somos servos, Pai, manifestamos a sua autoridade e jamais vamos cair em autoritarismo, Pai. Cura as pessoas que vieram de ambientes carregados do legalismo, carregados da religiosidade. Que o Espírito do Senhor venha sobre eles, desfaz essas cadeias agora, remove todo o medo, remove toda a vergonha, remove, Senhor, toda a autoimagem negativa. Oh Pai, todo esse senso de desvalor, cada um importante no Teu reino, Pai. Faz isso em nome de Jesus. É a minha oração nessa hora. Seja um tempo de cura, leva-nos ao total equilíbrio, Pai. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Também nós queremos concordar agora, Pai. Estamos vivendo dias de dificuldade. Oh Deus, nós queremos orar por cura também. Nós temos queridos aqui da igreja que estão enfrentando aí batalha, Senhor, com infecção do Covid-19. Coloca as Tuas mãos, Pai, e haja cura. Parentes nossos, Pai, que foram afetados, levanta o Teu nome sobre essas vidas. Se levanta, Senhor, como Jeová Rafá, trazendo cura, a cura debaixo das Tuas asas, Senhor. Manifesta o Teu poder. Traz milagres de provisão. Quero declarar que não faltará o óleo, não faltará o trigo, a farinha, não faltará alimento em nenhuma casa, Pai, porque Tu és o Deus da provisão. Oh Jeová Jiré, o Teu nome, El Shaddai, aquele que nos dá todas as coisas de maneira abundante, numa proporção maior do que aquilo que nós precisamos, Senhor. Para a glória do Teu nome, adoramos a Ti agora, no maravilhoso nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, aleluia. E haverá um dia em que todo joelho se dobrará, Aleluia. e toda língua confessará que só há um nome, Aleluia. só há um nome. E haverá um Oh Deus,